Olá, boa noite, Daniela, boa noite, comunidade Cosmic Power. Boa Nossa, mas noite. eu estava com uma saudade, porque semana passada a gente estava, né, com o Cosmic, mas num outro lugar. Então, a nossa reunião não pôde se realizar. Mas a gente está de volta hoje, né, Dani? Sim, boa noite, Débora. Boa noite a todos. E com certeza a gente volta melhor, sempre melhor desses treinamentos presenciais com a Sofia, com várias colegas que vêm de vários países e de todos os estados. Então a gente realmente sempre fica muito energizado desses momentos. Vamos sentir isso aqui hoje. É, e foi uma gratidão muito grande, né? A gente veio, o pessoal que veio da Rússia, né? Também veio da Bulgária, o Yassen, e as coordenadoras, né, que todos já conhecem, a Dana, a Tereza e a Suzane, né? E a E Rose, que veio da Alemanha, também está é aqui, da né, Rose? Alemanha. A Rose tá sempre conosco, né, Rose? E todos vêm como voluntários, né? Então, assim, é algo que nos toca muito, ver como a pessoa sabe que aquilo é importante para todos, né? Para ela e para o próximo. E é por isso que ela vem, né? E é por isso que a gente está aqui também, né? Muito obrigada. Então, eh, vamos começar com a nossa leitura? Vamos, Débora, eu estava pensando que a gente podia ter dois leitores hoje, pessoas que estejam com o livro. A gente vai abrir no capítulo 19, Cosmic Power, o processo instantâneo, na página 169. Eu posso ler porque agora estou com o livro. Ah, que bom, Ah, Andréia. Quem mais, gente, com a Andréia? Eu posso, só estou procurando meu livro aqui, mas eu posso. Só é tempo de se organizarem aí, eu acho ele. Ok, Márcia. Bom, é, eu preciso indicar, então vamos. A gente chama outra pessoa, Débora, o que que você prefere? já pegou o livro, Márcia? Nosso tempo é meio precioso aqui. Ela vai achar rápido, né? Então, vamos Acho. combinar aí com a primeira leitora, né? De onde Tá. a onde ela lê. Andréia, você vai ler a página 169, Ok. tá? E aí, Márcia fica então com a página 170 até o final do terceiro parágrafo, onde tem escrito só falem de milagres. Achou, Márcia? Acho que não. Não achei. Ele estava aqui, mas não está. Tá, Ok. semana que vem você lê, então. Vamos escolher outra Sim, pessoa. sim, sim. Tá bom. Obrigada, Márcia. Rose, você pode ler, Rose? Roseli. Então, Rose, você lê a terceira, os três parágrafos da página 170 até o final do terceiro parágrafo, onde tem só falem de milagres, tá bom? Ok. O Obrigada. último parágrafo não vai ser lido, tá? Isso. Ok, então nós vamos começar, mas primeiro a gente vai fazer o nosso centramento, né? Vem com a nossa respiração. A gente pode até ficar de frente para a tela agora, né? A gente tira os óculos, fecha os olhos e a gente abre a boca e solta todo o ar. Fecha a boca e inspira e expira. Inspira e expira. E assim vamos ficando mais presentes no nosso corpo, relaxando. Inspira e expire. Com um sorriso ainda fica mais fácil. E mais uma vez.
Inspire e expire. Vamos abrindo os olhos. Então, estamos agora preparados para a nossa leitura. Ok? Andréia. Capítulo 19, Cosmic Power, o processo instantâneo. Podemos passar décadas sem comida nem bebida, sem que isso afete nosso metabolismo. Mas nenhum ser humano pode sobreviver nem viver sem elemento invisível, ar. Os pulmões são nosso maior órgão. Totalmente estendido, os pulmões ocupariam a área de 2 campos de futebol. Muitas vezes, nem temos consciência do quanto o ar e a respiração são importantes para nós. Por meio do sangue e da contração do coração, o oxigênio é distribuído por todo o corpo. Para funcionar, nosso cérebro sozinho precisa de 80% do oxigênio absorvido. Se não for abastecido com oxigênio, mesmo que por apenas uns minutos, o cérebro pode sofrer sérios danos. O oxigênio é o alimento para o cérebro, assim como a comida é o alimento para o corpo. A maioria das pessoas respira de forma superficial, através dos brônquios. A respiração efetiva envolve o diafragma e a região abdominal. A respiração é uma parte importante da vida e o componente mais importante de Cosmic Power. Por meio dos exercícios respiratórios, se consegue chegar em poucos minutos do mais alto nível de estresse à atividade máxima do sistema nervoso simpático, imediatamente de volta à harmonia com o parasimpático e todo o sistema nervoso. O quão forte é o efeito dessa forma de respiração pode ser verificado em nossos órgãos em poucos minutos. As meditações de variabilidade da frequência, As Gente, medições. as medições de variabilidade da frequência cardíaca, medidas de VFC, comprovam a eficácia da respiração consciente. Na pele de uma pessoa é possível observar se o corpo está suficientemente suprido com oxigênio. Então, a pele fica delicadamente colorida como um pêssego. Se houver muito pouco oxigênio no sangue, a pele adquire um tom levemente acinzentado, amarelado ou esverdeado, e as rugas por todo o corpo atingem o seu auge. A seguir, um teste relacionado. Com o polegar e o dedo indicador, belisque a pele da parte superior da mão e puxe-a para cima. Se após soltar essa dobra permanecer e a pele não voltar imediatamente à sua posição original, isso evidencia uma insuficiência de oxigênio no sangue e tecidos do corpo. Isso significa que é necessário ingerir mais líquidos e praticar mais exercícios. Todos podem aprender essa respiração consciente e eficaz a qualquer momento em um curso e aproveitá-la para o resto da vida. Tudo o que uma vez aprendemos, não desaprendemos mais. Infelizmente, constatei que o efeito da energia curativa não flui se quisermos conservar tudo apenas para nós mesmos. Obviamente, para ativar essas energias, é necessário estar em um campo forte e poderoso, por assim dizer, em um grupo de pessoas.
Uma possível explicação para isso é que é mais provável que essas frequências ou energias especiais sejam potencializadas em um grupo e que o grupo, como um todo, amplifica o sinal e o canal. Mesmo depois, o campo conjunto permanece como um todo. Se posteriormente apenas uma pessoa, em um determinado momento e lugar, se reconectar através da respiração, cada pessoa que integrou o grupo estará naquele momento automaticamente presente e energizada com essa frequência de cura. Por esse motivo em si, é compreensível que o que foi aprendido neste método seja tão eficaz e que algumas pessoas só falem de milagres. Lindo, né, gente? Muito bom. Então, agora, né, chegou a Fantástico. nossa hora de intercambiar o que ouviu, se alguém tiver alguma compreensão, ou algum compartilhamento relacionado ao que a gente leu aqui, né, vai ser muito bem-vindo, né? Então, quem quiser, levante a mãozinha. As próprias leitoras também, se quiserem, né, começar falando algo, a gente então vai se enriquecer, né, com as nossas compreensões. Quem gostaria de falar algo no que foi tocado? Gostaria de entender melhor essa Quem é? Levanta André. a mão, Andréia. Quando ele Oi, fala sobre o grupo, né, da questão da força do grupo, que ele fala que mesmo quando a pessoa não está nesse grupo, né, mas ela passa por um outro momento, nesse parágrafo aqui, depois Uhum, que o conjunto permanece como um todo, se posteriormente apenas uma pessoa em um determinado momento e lugar se reconectar através da respiração, cada pessoa que integrou o grupo estará, naquele momento, automaticamente presente, energizada com essa frequência de cura. uhum, Isso me chamou a atenção, sim. né? Sim, pode falar. Ou seja, acabei de participar deste grupo, ok? Aí, sei lá, amanhã eu estou fazendo a minha meditação, estou fora, mas eu não entendi direito assim, como é que automaticamente essa frequência estará junto? Ela fala muito isso também relacionado que a gente tem um preparo dentro de um curso, né? A gente está naquele curso e dentro de um curso nós somos sustentados por alguma energia. A pessoa que está dando um curso teve uma autorização e uma sustentação de quem organizou o curso, né? No caso, nós precisamos de fazer um curso com quem a Sophie também sustenta, né? Então, existe um grupo onde essa energia é sustentada. E mesmo que você não esteja lá, né? Ou quem vem aqui, se quiser depois, não estar dentro da sala, mas naquele horário souber que várias pessoas estão meditando, você vai se reconectar com as energias que sustentam esse grupo. Porque o Cosmic Power não se trata só de coisa física, né? Ele é nosso corpo e nossa parte também espiritual. Tem um componente aí de mente e espírito. Então, essa reconexão pode ser feita. A gente sempre vai se reconectar desde que você já tenha estado alguma vez em algum grupo, ok? Perfeito, perfeito. Perfeita ressonância, né? A temporal e a espacial. Obrigada, viu? Isso. E também a Sofia já falou em outras partes do livro, que ela também nem entende como, mas ela sabe que o universo presta mais atenção em algo
que é para todos, do que algo que é só para uma pessoa, né? Então, precisa-se de se aprender, primeiramente, com o grupo, que essa energia fica mais potente, né? Ela fala aqui, tá bom? Obrigada. Por isso, né, Débora, que a comunidade é uma oportunidade tão bacana, porque a gente vai ancorando toda terça-feira esse propósito, esse foco, essa energia de abrir espaço no nosso dia a dia, que às vezes é corrido, às vezes tem bastante estresse, muitas relações envolvidas, em que a gente tem um momento de parada para a gente poder respirar com consciência, sorrir e também, principalmente, promover esse espaço de escuta do nosso ser, né? Da nossa alma, do nosso coração em conexão com esse poder cósmico. Então, é claro que a gente fazendo isso aqui toda terça-feira também, né, Débora, se forma uma ressonância, se forma um campo e uma sustentação para as nossas próprias vidas, né? Então, sempre que cada um de nós que está aqui com essa firmeza de propósito também para, medita, a gente, como grupo, a gente continua crescendo, independente da gente tá junto, né? Já existe uma egrégora, uma ressonância do grupo, e que está sendo fomentada e fortalecida a cada terça-feira. É, isso mesmo. Quando a gente se reúne aqui, né, com, com esse grupo todo, tendo duas pessoas ou outra facilitadora que coordena esse encontro, né? A gente então está criando um campo, e é um campo de cura, que a gente teve até feedback de pessoas que só vêm aqui na comunidade e já experimentaram algo de diferente em suas vidas, né? Então, nós estamos aqui, sim, criando um campo de cura para nós, para nossa família e para quem convive conosco, né? Dulcineia, abre seu som, querida. Ainda não. Não, o microfone tá vermelhinho, tá vendo? Tem que ficar branquinho. Dá uma clicadinha, passa aí para a esquerda, se você estiver no celular, e clica para abrir o microfone. Abriu. Pronto? Sim. Abriu? Pronto. Uhum. Sim. Abriu? Sim, Sim. sim. Ele está aberto aqui para mim, só abre depois que você manda a mensagem. Mas que bom, então, que abriu e falando da comunidade, que realmente tem me dado a maior força para eu seguir nesse propósito e quero compartilhar com vocês os meus 40 dias. Ah, que bom! Né? Então, isso daqui é realmente uma vitória, porque assim, o quanto eu percebi da resistência, né, de uma série de obstáculos e dificuldades, e esqueço, e uma preguiça, e isso, aquilo, aquela coisa toda, e de repente eu segui no propósito e fui, né? Então já terminei e continuo. E aí eu sinto, né, que o que vocês fazem, Débora, Daniela, tal, é assim uma generosidade tão grande, né? Porque de estar aqui, de compartilhar, de levar isso, e eu quero também fazer parte de tudo isso, né? Então, por conta de tudo isso, eu segui no propósito, fiz e continuo. Então, gratidão pela comunidade, por todos que estão presentes aqui. Que bom, Dulcinea. Então, esse desafio dos 40 dias, né? E é para você agora ficar mais fácil, porque agora vai criando esse hábito, né? Então, depois não vai nem conseguir contar quantos dias mais, né? Né? Não vou mais contar, é E só seguir. tem, e tem uma coisa também que eu achei muito lindo do Cineia, é que a gente vai pegando essa noção na pergunta anterior da colega, da Andrea, a gente vê também que a vitória de um é a vitória da comunidade toda, né? Porque é claro que está todo mundo aqui sustentando essa sua vitória também. E
ao mesmo tempo, esse movimento seu também nos fortalece, né, a todos. E pode ter certeza que para mim, para Débora, o que para vocês parece, generosidade, a gente recebe tanto ou mais, porque a gente precisa disso nas nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa saúde, né, Débora? A gente vem aqui também porque nós somos muito beneficiadas também, né? E existe sim muito compromisso, muito foco, muita vontade, só que a gente recebe tanto quanto. A Sim, Hum, generosidade é de todos, sim. de Isso, verdade. isso mesmo. Gratidão. Então, pela o que foi falado aí nessa última parte, que vocês já até começaram a compartilhar, ainda nós vamos escutar mais alguém sobre essa parte, né? Fica aqui então o que a gente pode fazer na prática. Se a gente sabe que todo dia a comunidade se reúne na terça-feira e mais ou menos 15 para as 8 a gente começa a meditar, né? A gente pode, um dia que a gente não puder, porque está em algum lugar, ou viajou, ou aconteceu alguma coisa, a gente pode, no lugar que a gente estiver, parar e meditar juntos, né? Se a gente sabe que segunda, às 9 horas da manhã, segunda, aí os horários da meditação, alguém está meditando, né? Um grupo está meditando, a gente também pode parar no lugar que a gente estiver e se conectar com todos, né? Porque a energia não precisa de nada físico, né? Assim, é lógico que a gente estando junto no computador, melhor. Mas se a gente não tiver também, a gente vai se conectar com todos, né? Então, esses horários, né, que a gente cria um hábito até dos horários. Eu costumo até falar com as pessoas que o ideal era que todo mundo pudesse meditar numa hora cheia. O que é uma hora cheia? Ou 7 da manhã, ou 8 da manhã, ou 9 da manhã, ou 1 da tarde, ou 2 da tarde, ou 3, porque sempre vai ter alguém também que vai escolher aquele horário para meditar, né? Então, é o ideal, né? Mas se não, se for 7h15 da manhã, vai ser 7h15, né? Mas se a gente puder escolher, que aí sempre vai ter alguém conosco também, ok? Muito bom. Quem Quem mais, mais? gente? Alguém que esteja sentindo, né, alguns dos efeitos de pertencer também a esse grupo? Como é que vocês estão? Se tem perguntas? Lá na comunidade a gente tem colocado também os demais horários de meditação que acontecem dos brasileiros, né? Também do pessoal da Alemanha, com os chineses, na segunda-feira, 9 horas da manhã. Alguém quer comentar algo? Tem a primeira parte também aqui, né, Hum, de capítulo, que é muito interessante, né? É, como, assim, me surpreendeu, né, quando eu li isso pela primeira vez, o tamanho do nosso pulmão, né? uhum, Se fosse alargar o pulmão, estender o pulmão, 2 campos de futebol. Então, assim, eu fiquei impressionada com isso, muito, muito impressionada. E aqui também fala sempre da importância do ar, como a gente desaprende a respirar, né? Como isso vai ficando tão automático e nossa vida às vezes está tão estressada que a gente faz essa respiração curtinha e a gente até esquece que a gente está o tempo todo precisando desse ar para viver, porque sem oxigênio nós não vivemos, né? Então, isso me chamou muito, muito atenção. E ela chegou a citar um exercício também, né? A gente pode até fazer isso agora, para que cada um veja como está, né? aqui, né? Subir um Segurar pouquinho. A assim. minha pele aqui, por exemplo, hoje eu bebi pouquíssima água. Eu estou puxando a minha pele aqui, ó, ela não está voltando, não. Vamos fazer isso aqui para a gente ver como a gente está? A gente pega a nossa mão, puxa a pele um pouquinho da mão e ver se ela volta rapidinho ou se ela ainda continua com aquela dobrinha. A minha ainda tá com a dobrinha aqui, gente. Faltou água aqui, né? Como que o nosso corpo também passa essas informações, né? Uhum. E Eu também tem achei. um ponto, Débora, que ela traz.
que, por meio dos exercícios respiratórios, a gente consegue chegar em poucos minutos do mais alto nível de estresse, ou seja, quando o nosso sistema simpático ele está na sua atividade máxima e pode voltar imediatamente de volta à harmonia com o parasimpático e todo o sistema nervoso. E assim, a gente perceber que a gente tem esse recurso à mão, numa hora em que a gente começa a perceber o nervoso chegando e já solta o ar e faz isso assim 5 vezes, ou se você puder fazer isso ainda por uns 2, 3 minutos mais longos, é instantâneo, porque a gente não só melhora a nossa condição, como a gente melhora a nossa ressonância e também afeta as pessoas que estão do nosso lado, né? Então É. é muito poderoso. A gente até experimenta isso aqui um pouquinho, né, na hora da nossa leitura, né? A gente chega aqui, às vezes está agitado, chegou em cima do computador em cima da hora, ainda tá, igual a Márcia foi lá, correu buscar o livro, e aí com certeza dá até um pouquinho de taquicardia, né? Um pouquinho de ansiedade. E aí a gente aqui, né? Nem é tanto a respiração consciente, a gente faz aqui até uma respiração mais superficial, né? E a gente já observa como a nossa atenção melhora, como a gente fica mais relaxado e mais atento. Então, essa parte do livro é um incentivo, né, a que a gente faça essa respiração consciente várias vezes ao dia, né? Não só na hora que a gente vai meditar, mas várias outras vezes ao dia, né? Eu tenho Então, usado muito, Débora, no dia a dia, levando os filhos cedo para o colégio. É muito uhum, trânsito. É uhum, bastante trânsito e eles estudam muito, muito, muito cedo. A gente mora longe, então a gente tem que acordar mais cedo e eu deixo a coisa um pouquinho pro laço, assim, para que eles consigam também descansar mais. Eu fico tentando sempre encontrar aquela medida, né? E, e aí, lógico, quando eu já percebo eu um tanto estressada para conseguir fazer com que eles cheguem na hora enfrentando o trânsito e tudo, eu já saio carro da garagem, põe uma música, né, mais harmoniosa e vou respirando profundamente, sorrindo, e faço isso o caminho inteiro, né? E aí a gente vai observando o efeito mar vermelho, que na verdade é o mar que está se abrindo, né? E, e realmente ajuda muito a gente a atravessar esses momentos diários de estresse, né? uhum. Isso aí. Tá todo mundo caladinho hoje, pensativo. O que que aconteceu? Eu acho que eles estão gostando que a gente fique falando aqui, viu, Dani? Mas aí a gente não vai estar em comunidade, né? Porque para É. estar em comunidade, cada um tem que dar uma opinião. Aí a Cecília aí, ó. Cecília não vai perder tempo. Oi, Cecília, vem participar com a gente, querida. Então, ah, tá me ouvindo? Sim. Uhum, Ah, eu ouvi, eu acho que foi semana, foi esfregado bem a mão toda algo que eu recebi. E daí eu tava uma situação desagradável, alguém me ofendeu e eu não gostei daquilo. E aquilo ficou me doendo, ai, mas eu vou ter que fazer alguma coisa, não tá legal isso que aconteceu. Aí eu fui meditar, até foi, acho que foi a semana passada, às 9 da manhã. E eu esfreguei, aqueci, botei assim no peito e soltei durante a meditação, né? E daí eu soltei. Parece assim que eu tirei com a mão. Depois da meditação eu fiquei leve. "Ai, nada, isso não é nada comigo, era questão dela, não era meu. Por que que eu fiquei assim desse jeito? Ela falou por falar e passou. Outro dia eu tava com dor no aqui no, né, maxilar, eu fazia assim, doía. Eu digo, eu vou fazer isso também. Daí eu fiz agora, esse fim de semana. Eu fiz a mesma coisa e passou também. Então, muita gratidão. Eu fiz uma cirurgia também, ela se curou assim, muito rápido. Na hora das meditações, eu também ficava colocando assim e sentindo essa vibração assim, né, de todo esse encontro que a gente faz aqui toda terça, né? Isso vai e
E eu estou fazendo, assim, cada dia mais e cada vez acreditando mais, né? É por aqui mesmo o caminho, eu consigo mais meditar e sentir, assim, essa sensação, assim, de que está tudo bem, que está tudo Uhum. certo. É isso. Que Obrigada bom. por vocês aí, tá aí, sempre aí, né, nos auxiliando e fazendo com que quantas pessoas vão também, tá tendo essa energia, né? Cósmica aqui para todo mundo, né? Obrigada. Obrigada, que bom, Cecília. Você falou uma coisa importante, né? Porque o Cosmic tem uma parte do Cosmic que nos ensina a saber um lugar específico do nosso corpo, que nós tocamos e que através daquele local nós vamos ter uma cura também. Mas a nossa mão localmente, né? Também ela funciona. Então, isso que você se recordou, né? Você teve uma intuição de fazer isso, né? Aqueceu sua mão e levou energia para o seu coração, com a respiração, com a meditação. Então, isso também é muito importante, né? Na nossa mão, né? Fica muitas curas vêm da Aquecer as nossa mão. mãos assim, chega a sentir aquela energia, daí tu coloca É, assim, nossa, deu assim, senti sim, assim, é uma vibração muito boa, uma energia muito boa. que É. bom. Essa dica que a Cecília deu da gente poder utilizar justamente na hora dos sintomas, né? E colocar a mão sobre a área que está ou pulsando, ou às vezes com uma pontada, e poder respirar e sorrir para essa parte, faz muita diferença. Eu, na última semana, tenho atendido muitas pessoas com processo de menopausa com os fogachos, né? Tendo aquele momento do subidão, né? Do calor. E eu já participei de alguns cursos do feminino, inclusive com a Renata Pinotti, um trabalho lindo que ela faz, em que ela explica um pouco que essa hora que o fogacho vem é como se acendesse o fogo do caldeirão do nosso corpo, que vai ajudar a gente a cozinhar alguns assuntos que ficaram indigestos ao longo da vida e que precisam desse fogo para poder cozinhar mais essa situação, né? E aí eu comecei a trabalhar esse conceito com as pessoas que eu tô atendendo, de experimentar também a respiração consciente. Na hora que entrou no fogacho, né, fechar os olhos e entrar em contato com a emoção que está emergindo e simplesmente expirar, sorrir e fazer respiração consciente durante o fogacho. E hoje eu tive um retorno de uma delas falando de uma melhora muito notável, né? Que inclusive ela estava tendo a cada 5 minutos e que começou a espaçar a cada 30 minutos, a cada 40 minutos, enfim. E simplesmente por ela conseguir acompanhar o corpo dela durante o sintoma, sem fugir do sintoma, sem brigar com o sintoma, sem ficar com raiva do sintoma, simplesmente acompanhar o próprio corpo enquanto está passando por aquilo, né? Então, essa respiração consciente a gente pode experimentar em vários momentos, né? Indo ao banheiro, quem está com aquela situação de uma prisão de ventre, você se sentar no vaso e você fazer respiração consciente fazendo uma respiração completa mesmo, fazendo ela bem longa e soltando, e auxilia o intestino a retomar o trânsito, porque está oxigenando também. Então, não vamos subestimar, né, o que o oxigênio faz por nós. Hum? Uhum, muito bem. A Rose. Nossa. Eu queria compartilhar também que nessa parte aqui onde a Sofia coloca essa questão da energia, né, dessa frequência, que ela fala, uma possível explicação para isso é que é mais provável que essas frequências ou energias especiais sejam potencializadas em grupo, né, que já foi colocado, e que o grupo como um todo amplifica o sinal e o canal. É tão interessante porque cada momento que eu vou participar num grupo, igual agora dessa vez que fui em São Paulo, eu vejo que há uma extensão dessa frequência por vários dias, né? E coisas acontecem, coisas simples acontecem de uma forma que dá uma expansão de alegria no coração,
e eu vejo que é conectado com a frequência vivenciada em grupo. Ontem mesmo, quando eu desci no avião, na porta do avião, um dos comissários, eu abri a minha bolsa para ver se meu passaporte estava dentro. Um dos comissários disse assim: Ah, agora achei um bom lugar para colocar todos esses chocolates. Pegou os chocolates e colocou tudo dentro da minha bolsa. Me deu uma alegria. Eu saí com uma. Meu amigo que estava comigo disse: Hã? O que ele fez? Eu disse: Ele me deu os chocolates todos. Isso foi uma. E aí eu retornei dele. Aí eu falei: Isso é a frequência do Cosmic Power que eu vivi todos esses dias. Então, isso que a Sofia fala e dessa questão que vocês trazem, né, de a gente viver isso em grupo, né, seja online, né, seja presencial. Por isso que a gente nunca pode considerar que os cursos de Cosmic Power são sempre os mesmos. Que os encontros são sempre as mesmas coisas. Não são. Não são porque as frequências, as energias que a gente adquire, que a gente vivencia em grupo, as energias de cura, elas não são as mesmas, né? Então, para o nosso corpo. Por isso que eu falei, vou hoje continuar alimentando essa minha energia, essa frequência. Então, vou participar da comunidade. E deu bem exatamente, vocês me trazem um texto relacionado a isso, né? E aí, quando eu pisei também aqui em Regensburg, que eu desci do trem com meu amigo, estava muito frio. E aí eu comecei a rir, disse, ai, que bom, que frio, que gostoso. Aí ele olhou para mim e disse, Rose, olha para as pessoas, você é a única que está com tanta alegria com esse frio. Aí eu fui repetir de novo para ele, porque você não viveu na frequência que eu estou, por isso que você está achando que o frio está ruim. Mas aqui também o frio também é bom, como o calor do Brasil também estava bom. Então era isso que eu queria, lendo essa parte, né? Isso que me lembrei dessas duas situações durante a viagem. Obrigado, Débora, obrigado, Daniela, por vivenciarmos novamente isso juntos. E quando a gente fala, né, Rose, de algo que a gente experimentou, né, a gente toca mais as outras pessoas, né, que estão escutando, que estão aqui conosco para escutar algo que a gente entendeu, né? Então, uma vivência é algo que realmente faz com que o outro vincule ao que está sendo falado. E realmente, lá em São Paulo, por exemplo, eu encontrei com muitas pessoas aqui da comunidade, né? Que eu via a telinha, né, o rostinho na telinha, e chegava lá, a pessoa vinha, ai, que bom que tô te vendo pessoalmente, e aí dava aquele abraço, né? Então, assim, realmente é uma alegria muito grande. E se a gente for olhar, né, como você contou essa sua experiência, que ele te deu os chocolates todos, né? Porque a alegria é uma vibração tão grande, né? Que você toca o outro. Se ele tinha que dar um chocolate, ele ia querer dar para você, né? Então, essa respiração também nos conecta a outra pessoa, a alegria nos conecta, e foi muito bom. Eu vi muitas pessoas que estão aqui na comunidade lá em São Paulo, né? Muitas. E foi muito gostoso, muito bom mesmo. Então, quando você falou de alegria, né? A gente ainda está com isso reverberando aqui no nosso corpo. Mais alguém? O pessoal tá quietinho mesmo hoje, Débora. Tá todo mundo quietinho. Agora, na hora que eu estava fazendo essa leitura, escutando a leitura, falou aqui, né, como a gente faz essa respiração no automático e nem se dá conta dela. E aí eu me lembrei de como a gente faz muitas coisas assim na nossa vida, né? A gente está tão acostumado com determinadas coisas, assim como a gente nem presta atenção mais na nossa respiração, a gente deixa de prestar atenção em várias coisas maravilhosas que acontecem na nossa vida. A gente já nem às vezes dá tanto valor. E o fato da gente voltar essa nossa atenção, fazer essa respiração de maneira consciente,
também nos faz voltar a prestar atenção nas coisas que são as bênçãos da nossa vida, né? Então, essa respiração consciente nos traz consciência do nosso corpo e de tudo de bom que acontece na nossa vida, né? Então, esse respirar é muito maior do que levar oxigênio para o nosso coração e para o nosso cérebro e para todas as partes do nosso corpo. É para realmente a gente ter uma expansão em todos os sentidos, tanto física quanto também de percepção, de como todos nós somos conectados e quantas maravilhas nós podemos experimentar, né? E a Isabela levantou a mãozinha, e aí depois da Isabela nós vamos fazer a nossa meditação, tá bom? Então, é, eu só fiquei muito impressionado com a questão do cérebro, né, nessa leitura, Uhum. onde fala que o nosso cérebro sozinho precisa de 80% do oxigênio absorvido. E se não for abastecido com oxigênio, mesmo que por apenas alguns minutos, o cérebro pode sofrer sérios danos. É, o oxigênio é o alimento para o cérebro, assim como a comida é alimento para o corpo. Então, eu fiquei muito impressionado com esse trecho, porque eu queria aprimorar, melhorar a minha respiração. Eu não sei se eu estou fazendo tanto quanto, se eu posso fazer mais, se eu posso fazer menos, se eu posso fazer melhor. Eh, eu queria melhorar, essa é a questão, né? Aí, um outro ponto que eu queria contribuir é que semana retrasada eu fiquei sozinha em casa porque meu marido teve que viajar para um outro estado. E eu fazia tempo que eu não ficava sozinha. Aí, quando chegou de noite, eu sentia meu palpitação aqui no meu estômago, disse, tô sozinha, tô sozinha, tô sozinha. Aí eu digo, ah, o Cosmic Power, eu vou pôr a mão deitada, fiquei quieta, 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 aí dormi. E depois, durante o resto da semana, foi tranquilo. Não tive mais essa sensação de medo ou de insegurança, né? E daí eu disse, nossa, ficou legal. Eu me acostumei a saber ficar só. Digo, não, agora eu tenho mais tempo para fazer meditação, tenho mais tempo para ler o texto, posso fazer outras coisas que eu não fazia com tanta facilidade junto com o marido, né? Então, eu digo, vou aproveitar a semana inteira, tenho um monte de coisa para fazer. De repente, minha semana ficou cheia, né? Dizer que a contribuição do Cosmic Power, para mim, está sendo muito importante, em vários sentidos. Talvez nem consigo colocar isso no grupo, né? Só o fato de manhã você acordar, olhar no espelho e respirar, dizer bom dia, e sentir a presença que você está conectada com o poder do cosmos, que você não é um bicho solto no mundo, mesmo que você queira trabalhar o vínculo com a família, com isso, mas você sozinha com o cosmos. Então, isso é muito gratificante, né? Muito gratificante. É Que por aí. lindo, que lindo. Obrigado. Uhum. Muito bem. E a gente nunca está sozinho, né? Enquanto a gente faz essas respirações, a gente vai percebendo isso. Ninguém está sozinho. E a melhor companhia somos nós mesmos, né? Nós somos a nossa melhor companhia. A Sophie sempre usa, né? O nosso corpo é o nosso melhor amigo. Ele nos dá as informações, ele nos conecta a algo maior, né?
E você pode fazer essa respiração, que você fez uma pergunta aí, se você não sabia, se você está, quantas vezes, você pode fazer quantas vezes você quiser, né? Ok? E você está fazendo certo, sim. É o que a gente fala, a gente explica aqui no começo, né? Que a gente primeiro solta o ar, solta todo o ar, depois a gente toma todo o ar, a gente se expande quando o ar entra. É assim que é a respiração consciente. O nosso corpo, ele se movimenta quando o ar sai e quando o ar entra, né? A gente imagina uma sanfona, né? A sanfona esvazia, depois a sanfona enche, esvazia e enche, né? Então, se você estiver só, ninguém conseguir perceber que você está respirando, aí não está certo, né? Uhum. Ok? E aí, na hora, com muita, assim, prestando atenção no movimento do corpo, né? Nesse soltar, com a intenção também de soltar tudo, né? Em algumas vezes, em algumas meditações, a gente escuta, né? Solta as preocupações, deixa aquilo escorrer por trás do seu corpo, depois você se esvazia e pega algo novo, quando você inspira, né? Você abre um espaço. E isso é um aprendizado para a vida toda, né? Soltar para receber algo novo. Se a gente ficar preso só no passado, né? Ou no futuro, o presente não acontece, né? Ô, Ok? Débora, eu fiquei tocada com o que a Isabela falou, porque lá em São Paulo teve um momento, né, que eu fui comentar algo com a Sophie e eu falei com ela, eu falei assim, desde que eu comecei a fazer o Cosmic, eu, eu tenho me sentido tão profundamente protegida e amada e cuidada o tempo inteiro, sabe? Não me sinto mais sozinha. E eu acho que também tem isso que você falou da companhia do corpo, né? E essa semana, na verdade, dia 7 de novembro, eu completei 3 anos de Cosmic, né? 3 anos meditando as 3 vezes ao dia e, e ver que de grão em grão, né? A galinha enche o papo mesmo. A gente vai e eu não, assim, é, mudou tanta coisa na minha vida de pouquinho em pouquinho, assim, por conta dessa mudança de vibração, né? A família, as soluções que vão devagarzinho chegando em meio aos desafios do dia a dia. Então, assim, é realmente muito, muito gratificante sentir isso que a Isabela colocou tão bem, né? Passou por um medo e se sentiu amada, se sentiu conectada, se sentiu pertencendo a esse cosmos. Então, é muito lindo isso. Gostei bastante de perceber isso também após esses 3 anos. Uhum. É, nós somos um ser em movimento, né? E eu acho que o Cosmic faz esse movimento para o mais, né? Sempre para o mais. E mais e juntos, né? Não existe um mais que você não leva o outro junto com você, né? Ok? Muito bem. Então vamos meditar. A gente agora. Hein? Ok. Muito obrigada a todos. Até o próximo nosso encontro. Obrigada, Daniela. Obrigada, Rose. Obrigada, Celine, que está aí no nosso suporte. Obrigada a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite, pessoal. Até Deixa terça. eu pôr um coraçãozinho aqui também.